Oh, glória! Senhor nosso Deus, nós estamos felizes por estarmos neste culto em ação de graça ao Senhor, por 26 anos desse ministério, em tudo que o Senhor tem feito. Esse culto é para o Senhor. O líder desse ministério desaparece. Senhor Deus, líderes aqui não resplandecem diante da Tua glória, diante da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Deus. Só podemos Te agradecer em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria. Estou grato a Deus por celebrar com esta igreja mais um aniversário. Eu costumo dizer que, mesmo não oficialmente, mas eu também sou membro da DNV. Me sinto parte dessa história, me sinto parte desta igreja. Nós amamos esse ministério e nos sentimos amados pelos irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pela credibilidade, confiança de tantos anos. Pastor Eduardo Vieira, um amigo, uma referência que tenho no meu ministério, na minha chamada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo e desejo que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a sua família e o ministério que o Senhor lhe confiou. Há tantos amigos que tenho aqui, que se citar o nome de todos, com certeza vou falhar e me esquecer de alguém, mas sintam-se todos abraçados por mim e por minha casa. Eu quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 4. Glórias a Jesus. Leremos a partir do versículo 9. João, capítulo 4. A partir do versículo 9. Está escrito assim na palavra de Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta e redobre a sua atenção para mim por alguns minutos. Queridos, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho senão Deus vindo ao nosso encontro? O que é o Evangelho senão a incapacidade do homem de, com os seus próprios recursos, com o seu próprio entendimento, com sua própria força, se religar com Deus? E por isso, Deus veio ao encontro da humanidade. Não fomos nós que achamos a Jesus, foi Jesus quem nos achou. O Evangelho é Cristo nos encontrando, é Cristo nos buscando, nos achando, nos religando com o Pai. O Evangelho, segundo João nos escreveu, é farto destes encontros.
nos seus primeiros capítulos, ele mostra claramente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos claramente João nos contando histórias de Jesus encontrando pessoas, e esses encontros foram marcantes, porque não existe nada mais impactante na vida de alguém do que ser encontrado por Jesus Cristo. João nos conta o encontro do Senhor Jesus com João o Batista, o encontro de Jesus com Pedro, o encontro de Jesus com Natanael. Vários encontros marcantes estão registrados nas páginas do Evangelho que João nos escreve. Mas 2 encontros recebem destaque neste livro. O encontro do capítulo 3, de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos, e o encontro do capítulo 4, de Jesus com uma mulher em Samaria. Quando nós traçamos um paralelo entre esses 2 encontros, nós percebemos coisas poderosíssimas. Porque o encontro do capítulo 3 é Nicodemos que vai a Jesus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é Jesus quem vai até ela. O encontro do capítulo 3 de Nicodemos acontece em uma casa. O do capítulo 4 acontece na beira de um poço. Nicodemos encontrou com Jesus à noite. Esta mulher encontrou-se com Jesus em pleno sol do meio-dia. Nicodemos era mestre da lei. Esta mulher era cheia de dúvidas e questionamentos. Nicodemos era um homem de reputação ilibada. Já esta mulher era de conduta questionável. Mas o mesmo Jesus que se encontrou com um homem em uma casa, de noite, mestre da lei e de reputação ilibada, é o Jesus que também vai ao encontro de uma mulher, à beira de um poço, em pleno sol do meio-dia, cheia de dúvidas e de conduta questionável. Porque seja você quem for, venha de onde vier, Jesus não faz acepção de pessoas. É desejo dele se encontrar conosco. O problema é que muitas vezes nós, quando Cristo vem ao nosso encontro, levantamos muitas barreiras e impedimentos para que Cristo não nos salve, para que Cristo não nos resgate. O encontro do capítulo 4 de Jesus com esta mulher mostra claramente isso. Uma mulher que Jesus está investindo para salvá-la, para resgatá-la, e ela vai levantando barreiras, obstáculos, para que Jesus não alcance o seu coração, para que o Senhor não a resgate. E é sobre essa história que nós vamos trabalhar ao longo deste sermão. Este encontro acontece em um lugar que não era comum para um judeu naquele tempo passar por ali. Esse encontro acontece em Samaria. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo de número 1, que quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. O que está acontecendo aqui é que depois da prisão de João o Batista, chegou aos ouvidos daqueles que prenderam João, que mesmo com o pregador do deserto, estando encarcerado, Jesus estava batizando mais pessoas do que João batizava. Só que o autor bíblico diz que, na verdade, quem batizava não era Jesus. Quem batizava eram os discípulos. Quem batizava era Pedro, era João, era Tiago, Mateus. Mas a notícia que chega é que Jesus está batizando. E aqui eu aprendo algo poderosíssimo. Esse é o segredo para o crescimento da obra de Deus. Os discípulos trabalham.
Os discípulos arregaçam as mangas. Os discípulos soam. Mas quem recebe a honra do trabalho é Jesus Cristo. Quando o discípulo quer a honra do trabalho, o trabalho não dá certo. Quando o discípulo quer o mérito do trabalho, o trabalho não dá certo. Mas quando o discípulo trabalha e toda a glória vai para Jesus Cristo, a obra continua crescendo. Jesus está recebendo os elogios, os louros, a glória do trabalho que os discípulos estão fazendo. O trabalho de batizar. E por causa da oposição, que ainda não era tempo da cruz, não era tempo do Calvário, o Senhor Jesus sai da Judéia e ele vai para a Galiléia. Entretanto, no percurso de sair da Judéia para a Galiléia, ele passa em uma região que não era comum, a região de Samaria. A Galiléia ficava ao norte, a Judéia ficava no sul e Samaria ficava na região central. Não era comum um judeu passar por Samaria, porque os samaritanos e os judeus tinham uma rincha, uma desavença, que já durava alguns séculos. Você sabe que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois países. O reino do sul, Israel, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E no ano 722, esse povo do norte foi levado para o cativeiro assírio, de onde nunca mais regressou. O restante do povo que ali ficou, pobre, camponeses, se misturou com pessoas de outras nações que foram colocadas ali. E dessa mistura de israelitas com pessoas de outras nacionalidades, nasceu o que nós conhecemos no Novo Testamento como os samaritanos. Os judeus do sul, por sua vez, não aceitavam os samaritanos como seus irmãos, justamente por causa dessa mistura. O que levou os samaritanos a instituírem um sistema próprio de culto. Eles não reconheciam os profetas, apenas os 5 primeiros livros, a Torá. Eles construíram um templo para si, onde cultuavam a Deus, segundo a sua vontade, e diziam que lá na terra de Gerizim era o lugar de adorar. Isso amplia a rixa de tal maneira que os judeus e os samaritanos não se davam a ponto de que onde tivesse um samaritano, o judeu atravessava a rua para passar do outro lado. Não comiam no mesmo ambiente, não compartilhavam os mesmos utensílios. Tudo isso por causa de uma rivalidade religiosa. E é justamente nesse lugar que os judeus evitavam passar, que Jesus vai passar. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha outros caminhos para passar. Ele podia contornar, ele podia passar por outras estradas alternativas, ele podia pegar outro caminho, mas ele tem necessidade de passar por Samaria. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia diz isso, não é que Jesus tem Samaria como a única alternativa, não é que Jesus tem Samaria como a única estrada, não é Jesus que precisa de Samaria, é Samaria que precisa de Jesus. Porque onde Jesus chega, as divisões caem por terra. Ele vai passar nesta cidade, que nenhum outro judeu, mestre, doutor da lei, ousaria passar. E ele está cansado, fadigado da estrada. O nosso Cristo, mesmo sendo Deus, viveu a nossa humanidade na sua plenitude, à exceção dos nossos pecados. Jesus sentia fome como nós, sede como nós, cansaço como nós. E ele está fazendo essa longa jornada. E quando ele chega em Samaria, ele está cansado. Cansado a ponto de que se assenta à beira de um poço.
manda os seus discípulos irem na cidade comprar comida. E enquanto ele está ali assentado sozinho, esperando os seus discípulos, vem uma mulher ao seu encontro. E esse texto mexe comigo, porque me mostra que mesmo Jesus estando cansado de andar, para uma coisa, Jesus nunca esteve cansado. Jesus se cansou na tempestade, a ponto de dormir no meio de um vendaval. Jesus se cansou na multiplicação, depois de alimentar toda aquela multidão. Jesus se cansou na via dolorosa. Simão Cirineu precisou levar a cruz no seu lugar. Jesus estava exausto no Calvário. Jesus se cansou ao andar, se cansou ao pregar, se cansou ao viajar. Porém, esse texto me mostra que Jesus nunca se cansou de salvar. Ele cansou de andar, cansou. Ele cansou de viajar, cansou. Ele cansou de pregar, cansou. Mas mesmo na tempestade, ele ouviu o clamor dos discípulos e acalmou o vento. Mesmo cansado na multiplicação, ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Mesmo cansado na via dolorosa, Simão Cirineu levou a madeira da cruz, mas Jesus levou os nossos pecados. Na cruz ele estava exausto, mas mesmo na cruz exausto, ele salvou o ladrão que estava à sua direita. Eu estou pregando esta noite que Jesus não se cansou de salvar. Ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda transforma, ele ainda muda a história. Jesus não se cansa de salvar. E aqui mais uma vez ele mostra isso para nós. Dá só mais um pouquinho de retorno para mim. Ele mostra que ele não se cansa de salvar, a ponto de que ele vai puxar assunto com uma mulher que está chegando, levando um cântaro nas suas costas e indo para um poço buscar água. Naquele tempo, quem buscava água para casa não eram os homens. Quem buscava água para casa eram as mulheres. E aí as irmãs escutam falando isso e dizem: glória a Deus pela Cezã. Essa mulher está indo buscar água. Ela vai ao meio-dia, porque provavelmente outras mulheres não queriam andar com ela, ou ela não queria andar com outras mulheres, devido ao seu histórico. Quando ela vai à beira deste poço, ela encontra com um homem que está ali, sozinho. E quando ela vai pegar água, o homem puxa assunto com ela. Deixe-me dizer algo para você. Jesus podia encontrar com essa mulher em qualquer outro lugar, mas ele encontrar com ela na beira de um poço é poderosíssimo. Porque essa mulher, conforme você leu comigo, ela é muito apegada à história dos seus antepassados. Ela chegou a dizer a Jesus: és tu maior que Jacó, nosso pai? Ou seja, ela conhece a história dos seus antepassados. Meu amigo Paulinho, se nós olharmos para a história dos antepassados dessa mulher, nós veremos que algumas mulheres tiveram encontros marcantes na beira de poços. Rebeca, esposa de Isaque, o servo de Abraão, a encontrou na beira de um poço. Raquel, esposa de Jacó, Jacó a conheceu na beira de um poço. Zípora, esposa de Moisés, Moisés a conheceu na beira de um poço. E o que todas essas mulheres tinham em comum? Todas elas eram amadas pelos seus esposos. E o que a samaritana não tinha era justamente uma realização na sua vida amorosa. A beira do poço representava para as mulheres do passado o encontro com o verdadeiro amor. Na beira de um poço, Rebeca conheceu o homem que levaria ela para conhecer seu marido. Na beira do poço, Raquel conheceu Jacó. Na beira do poço, Zípora conheceu Moisés. Mas aqui tem uma mulher na beira do poço
que ainda não conheceu o verdadeiro amor. Teve 5 maridos, e o homem com quem ela vive agora não era marido dela. Mas quando ela está na beira do poço, frustrada na sua vida sentimental, o verdadeiro amor fala com ela. Muitas vezes Jesus nos encontra na beira dos nossos poços de frustrações. Eu vou repetir. Às vezes a única forma de Jesus alcançar a vida de alguém é na beira de um poço de decepção, é na beira de um poço de angústia, é na beira de um poço de frustração, porque se tudo desse certo, nós não abriríamos a porta da vida para Ele, porque se tudo funcionasse, nós não íamos querer Ele. Então Ele nos encontra na beira do nosso poço de angústia, para dizer para nós: não é de um novo marido que você precisa, não é de um amor de um homem que você necessita, você precisa do verdadeiro amor que muda a sua história, e o verdadeiro amor não está em relacionamentos falidos, o verdadeiro amor está em Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou pregando aqui hoje que este culto pode ser o poço na vida de alguém, em que alguém chegou nesse culto decepcionado com tantas coisas, frustrado com tantas coisas, abatido com tantas situações da tua vida, e o Jesus que passou em Samaria é o Jesus que vem em Itapuã nessa noite, para dizer para você: aquilo que você não encontrou até hoje em ninguém, você vai encontrar nele. O espaço que ninguém preencheu na tua vida até hoje, Ele é capaz de preencher, e dizer para você: depois que você me conhecer, você vai perceber que a minha presença te basta, que a minha presença te basta. Aleluia! Jesus a encontra na beira de um poço, para sarar as suas feridas, para curar a sua alma, para restaurar suas emoções. E a forma com que ele encontra para puxar assunto com ela é que na hora que ela baixa o cântaro para tirar água do poço, ele puxa assunto: dai-me de beber. Vamos contextualizar, falar igual bons capixabas. Me dá um gole. Dá um copo d'água. Ela olha para o Senhor e diz assim: mãe, pelas vestes, pelo sotaque, diz assim: mas vem cá, como que tu sendo homem, porque um homem rabino naquele tempo não falava com uma mulher sozinho, muito menos se ela fosse samaritana. Ela olha para Jesus e diz: vem cá, como tu sendo homem, judeu, pede água para mim, que sou mulher e samaritana? Preste atenção no que eu vou dizer. Olhe para o versículo 8 da sua Bíblia. Está escrito assim: os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora pense comigo. Eu fiz uma introdução aqui, dizendo que judeus e samaritanos não se davam, não compartilhavam vasilhas, não comiam juntos assentados à mesa. Então como que os discípulos vão comprar comida em Samaria? Eu te respondo: uma coisa é ter comunhão, outra coisa é fazer comércio. Comércio é uma coisa, comunhão é outra coisa. Comércio é simples, meu amigo pastor Júnior. A gente chega no lugar, fala o que quer, paga e vai embora. Eu não preciso gostar da pessoa, ela não precisa gostar de mim, nós não precisamos ser amigos, não precisamos assentar à mesa. Isso é comércio. Os discípulos foram em Samaria comprar comida, comércio. Os samaritanos não deixariam de vender, dinheiro é dinheiro.
sendo judeu ou sendo samaritano. Essa mulher sabia disso. Se Jesus olhasse para ela, pastor Eduardo, e falasse: me venda um copo d'água, ela não acharia estranho. Mas Jesus olha para ela e diz assim: me dá. Não tem outro copo ali, não tem outra vasilha ali. Quando Jesus fala, me dá um copo d'água, ou dai-me de beber, como está no texto, ele está dizendo: eu quero beber no teu cântaro. Isso é símbolo de quê, pastor? Isso é símbolo de comunhão. Sabe por que muitas pessoas resistem ao verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho não é comércio. O verdadeiro evangelho é comunhão. Quando Jesus pede a ela e não oferece dinheiro para comprar, baixinho o teclado, ele está dizendo: eu não quero ter contigo um relacionamento de comércio. Eu não quero ter contigo um contato de compra e venda. Eu quero ter contigo comunhão de verdade. Porque evangelho não é comércio. Sabe por que tem muitas pessoas que não foram salvas ainda? Porque tem gente misturando comércio com o evangelho. Evangelho não é comércio. Igreja não é balcão de negócios. Cristãos não são consumidores. Jesus não é um produto. O céu não se compra com ouro nem com prata. Deus não é um comerciante que eu deposito X para receber 100 vezes mais. Esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é aquele que olha para mim, para você e diz: vem do jeito que você está, vem de graça beber da água da vida. Água da vida. Oh, glória! Jesus a confronta com a verdade do evangelho, dizendo: eu não quero barganhar com você, eu quero ter comunhão contigo. Só que a mulher, quando ouve Jesus pedindo água, e ela responde: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, Jesus olha para ela e dá uma das declarações mais lindas da Bíblia. Versículo 10. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água. Ah, se você soubesse quem está falando contigo. Irmão, isso é lindo, sabe por quê? Pela graça de Deus, eu estou caminhando para 20 anos como pregador do Evangelho. Irmãos, e tem uma coisa que me entristece, é que tem gente que às vezes termina uma pregação e vai fazer um apelo, vai convidar o pecador para vir a Cristo, e a pessoa parece que está implorando para o pecador vir, como se a gente tivesse assim: eu preciso de você aqui na frente, eu preciso que você venha, eu preciso que você entregue a sua vida a Cristo. Irmão, parece que é Jesus quem precisa do pecador, não o pecador que precisa de Jesus. Tem gente que quando ouve a palavra do Evangelho, se sente numa situação tão confortável por causa disso, que pensa assim: ah, é Jesus que está precisando de mim. E eu estou pregando aqui nessa noite: ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Soubesse o quê, pastor? A mulher está olhando e está vendo um judeu sozinho,
com sede, cansado, sem cântaro e sem corda. E Jesus olha para ela e diz: ah, se você soubesse. Se você soubesse que quem está falando contigo não é só um judeu sozinho. Se você soubesse que quem está falando contigo não é só um homem com sede e cansado. Se você soubesse que quem está falando contigo não é um homem sem cântaro e sem corda. Ah, se você soubesse que quem está falando contigo é o verbo que se fez carne, é o Filho de Deus, é a rocha da salvação, é o Messias prometido, é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, é a videira verdadeira, é o pão vivo que desceu do céu, é a água que mata a sede, é a luz do mundo, é o desejado das nações, é o único mediador entre Deus e os homens, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que esmagou a cabeça da serpente, é aquele que esteve morto, mas está vivo para todo sempre. A mulher não sabia quem falava com ela. Mas aqui tem um povo que está dizendo: eu sei quem ele é. Quantos sabem quem ele é? Quantos sabem quem ele é? Quantos sabem quem ele é? O mundo não conhece, mas você conhece. O mundo ainda não sabe quem ele é, mas é um povo aqui que está dizendo: eu sei quem ele é. Eu sei. Ah, se você soubesse. A mulher olha para Jesus e diz assim: mas vem cá, soubesse o quê? Se você soubesse que a gente pede água, você me pediria, eu te daria água viva, água corrente. Ela está na beira de um poço, Jesus está oferecendo água de um rio. E ela diz assim: mas vem cá, és tu maior que Jacó, nosso pai, que cavou esse poço? Bebeu da água dele, ele, seu gado. Faltou pouco Jesus olhar para ela e falar assim: eu conheço Jacó. Inclusive teve um dia que nós brigamos a noite toda. Eu conheço Jacó. A mulher está comparando Jesus a um personagem importante do passado. Porque quem não conhece Jesus costuma compará-lo a pessoas importantes da história. Quem não conhece Jesus de fato o compara a Maomé, a Buda, Mahatma Gandhi e outros nomes grandes da história. Mas quem conhece Jesus sabe que Jesus não tem comparação. Ele olha para ela e diz: mulher, quem beber da água do poço de Jacó vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu estou te oferecendo, nunca mais. Porque a água que eu estou oferecendo vai nascer dentro da pessoa uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A mulher olha para o Senhor e diz assim: Senhor, onde é que tem essa água? Me dê para que eu nunca mais volte aqui para beber da água desse poço, para buscar água. Sabe o que ela pensa? Se eu ouvir o que o Senhor está me oferecendo, receber o que o Senhor está me oferecendo, nunca mais eu volto nesse poço. Porque tem gente que pensa que vir para Cristo é exatamente isso. Nunca mais eu volto no poço dos meus problemas. Se eu vir para Cristo, vir para a igreja, nunca mais eu volto no lugar das minhas lágrimas. Nunca mais eu volto nas minhas decepções. Nunca mais eu volto nos meus sofrimentos e na minha dor. Eu estou pregando aqui hoje. Mesmo quem serve a Jesus, tem hora que a gente volta em lugares de dor, em lugares de tristeza.
Tem horas que nós enfrentamos profundas angústias. Porém, nunca mais, a nossa alma tem sede. Não é que nunca mais nós vamos chorar. Não é que nunca mais sofreremos decepções, não é que nunca mais sofreremos frustrações, mas que nunca mais voltaremos para as garras de Satanás, que nunca mais seremos escravos do pecado, que nunca mais o diabo terá domínio sobre a nossa vida, mas é daqui para a eternidade, é daqui para a glória, é daqui para o céu. A mulher está ouvindo isso. Ela diz assim, então me dá dessa água. Aí Jesus mexe numa área, porque o Senhor não tem medo de mexer em áreas sensíveis da nossa vida. Jesus não tem medo de tocar em áreas delicadas da nossa vida. Ele olha para ela, versículo 16, e diz assim, sim, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher responde, eu não tenho marido. Aí Jesus vai lá e joga. Põe tudo para fora. Diz assim, dissestes bem. Porque você já teve 5 maridos. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. Essa mulher levantou muitas barreiras para que Jesus não a salvasse. Mas uma ela não levantou. Qual, pastor? Ela não mudou o nome do seu pecado. O que eu vou dizer talvez não te faça dar um glória a Deus, mas é necessário que seja dito isso. Muitas vezes o que nos impede de sermos alcançados por Jesus é que tratamos o que não é como se fosse. Mudamos o nome do pecado. Ela não chama a relação pecaminosa que ela vive de casamento. Ela diz, eu não tenho marido. Sabe o que muitas vezes impede alguém de fato conhecer Jesus? É que as pessoas estão mudando o nome do pecado. Tratando aquilo que não é como se fosse. A estratégia do diabo nos nossos dias é mudar o nome do pecado para que as pessoas se sintam confortáveis com os seus erros. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer, Jesus não veio para mudar o nome do pecado, Ele veio para transformar o pecador. Então não trate aquilo que não é como se fosse. Pecado continua sendo pecado. E eu vou falar, e se você quiser dar glória a Deus, não chame fornicação de amor, fornicação ainda é pecado. Não chame adultério de família, adultério ainda é adultério. Não chame vício de só um comportamento social, vício é vício. Não chame fofoca de só um comentário, fofoca é fofoca. Não chame a mentira de verdade, mentira ainda é mentira. Não chame as trevas de luz, nem a luz de trevas. Jesus não quer mudar o nome do pecado. O que era pecado continua sendo pecado. É a minha vida que Ele vai transformar. É a nossa vida que Ele vai transformar. Oh, quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Não é mudando o nome das coisas que o pecado deixará de ser pecado. Ela não levanta essa barreira. Jesus mostra para ela que de fato ela não tem marido. E aí ela olha para o Senhor e diz assim, já entendi tudo. Tu és um profeta. Ela achava que ele era só um profeta, mal sabendo ela que ele é o cumprimento de toda a profecia. Tu é um profeta, então faz o seguinte, já que tu é um profeta, me fala uma coisa, onde é que a gente tem que cultuar? Lembra que eu contei na mensagem que os samaritanos construíram um templo? Quando Jesus nasceu, esse templo já tinha sido destruído 200 anos atrás.
Mas os samaritanos não reconheciam Jerusalém como lugar de culto. Aí a mulher diz assim: onde é que a gente tem que cultuar? É lá em Jerusalém? É aqui em Samaria? Porque um fala um negócio, o outro fala outro negócio. Onde é que a gente tem que cultuar? Sabe uma coisa que nos impede de termos um encontro verdadeiro com Jesus? Pode ter um pouquinho, mas você é crente. É que tem pessoas que confundem Jesus com religiosidade fria e morta. Jesus está falando para ela sobre água viva, sobre fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando com ela sobre transformação. E a mulher está discutindo geografia. Jesus está falando de coisas eternas. E a mulher está discutindo CEP de templo. Sabe o que muitas vezes impede alguém de ser salvo por Jesus? É que as pessoas tentam colocar Jesus dentro da caixinha da sua denominação, do invólucro da sua placa, na bolha das suas convenções. Só que esse texto me mostra que o Evangelho não é uma placa, que o Evangelho não é uma denominação, que o Evangelho não é uma instituição. O Evangelho é maior do que a ADNV. O Evangelho é maior que a Assembleia de Deus do Brasil. O Evangelho é maior que a Presbiteriana. O Evangelho é maior que a Batista. O Evangelho é maior que os ortodoxos. O Evangelho não é uma placa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é uma pessoa. É Jesus que é o Evangelho. Jesus quer se encontrar conosco. Ela quer colocar Jesus na caixinha. E ele olha para ela e diz assim: mulher, entenda uma coisa. O Pai está à procura. À procura de quê? Quando a Bíblia diz que Deus está à procura, não está dizendo que Deus está do céu olhando, vê se acha. Está dizendo que são poucos, são raros, são escassos, aqueles que entendem essa verdade. Que verdade, pastor? O que Jesus está dizendo para ela, versículo 22. Vocês adoram o que não sabem. O que ele está dizendo? Os samaritanos desprezam boa parte do Antigo Testamento. Então a adoração de vocês está incompleta. Vocês adoram o que não sabem. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque reconheciam todo o Antigo Testamento. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus diz isso, ele quebra totalmente ela. Porque quando ele diz adorar em verdade, ele está dizendo: eu preciso adorar a Deus, não do jeito que eu quero adorar. Porque os samaritanos desprezavam os profetas, os salmos, e só ficavam com os 5 primeiros livros da Bíblia. Já viu aquelas pessoas, ou você vai rir ou vai dar uma glória a Deus. Já viu aquelas pessoas que pegam a Bíblia e dizem assim: isso eu quero, isso não. Isso é para o meu tempo, não, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para mim, isso é para o Antigo Testamento, isso é para o Novo. Jesus está dizendo: quer adorar? É toda a verdade. Os samaritanos desprezavam parte da verdade, mas os judeus, por sua vez, desprezavam o quê? O fato de que a adoração não basta ter só verdade, a adoração tem que ser espiritual. O espírito não está preso à geografia. E os judeus achavam: é só aqui no templo, é só aqui em Jerusalém. E Jesus está dizendo para ela: mulher,
Quando você conhecer a verdadeira adoração, tu vai entender que Deus não está preso a quatro paredes. Porque assim como o Espírito não está preso a um lugar, o verdadeiro Deus não está preso à geografia de um ambiente. Já descreveu o salmista no Salmo 139, se eu subir ao céu, lá Ele está. Se no inferno fizer a minha cama, lá Ele estará também. Se tomar as asas da alva e morar na extremidade do mar, até ali a mão do Senhor me sustentará. Pastor, o que é adoração em espírito? É aquilo que você sente nesse culto, que você sente nessas 2 horas, mas quando você entra no carro, você continua sentindo. Você vai para o trabalho, continua sentindo. Você vai à casa, continua sentindo. Você vai para a faculdade e continua sentindo, porque você não é adorador de 2 horas, você é adorador por toda a sua vida. Esse culto vai acabar daqui a pouco, mas os verdadeiros adoradores vão continuar adorando. Dá para você dizer para alguém do seu lado: o nosso culto nunca acaba. Diz para ele: o nosso culto nunca acaba. O nosso culto nunca acaba. Eu não espero a festa para dar glória. Eu não espero a festa para falar em línguas. Eu não espero a festa para chorar. Eu não espero a festa para ser cheio. Nós somos cheios todo dia. Nós adoramos todo dia. Nós sentimos a glória dele todo dia. Todo dia. Em espírito e em verdade. Aí a mulher olha para ele e diz assim: eu sei, versículo 25, que quando o Messias vier, ele vai explicar isso tudo. Você já viu aquela pessoa? Não olha não. Você já viu aquela pessoa que você conta uma piada e ela ri 2 dias depois? Aí às vezes você está do nada com a pessoa do nada começa a rir. Aí você fala assim: você está rindo de quê, menino? Eu entendi. Sabe o que é? A informação passa. Essa mulher aqui. Jesus está falando tudo isso com ela. E ela dizendo: quando o Messias vier. Aí agora a conjectura minha. Eu imagino Jesus olhando para ela e falando assim: mas tu é lerdinha, hein? Fia. Ei. Sou eu que estou falando com você. Irmão, o que eu vou dizer para você é Jesus dizendo para ela o seguinte: o que eu estou te oferecendo não é uma realidade para o futuro. É algo para você experimentar agora. Pastor, como isso se aplica a mim? Nós estamos indo para o céu, verdade. Mas eu não espero chegar no céu para sentir a glória. Eu já estou sentindo a glória do céu aqui na terra. Porque quem tem Jesus na sua vida já está vivenciando as bênçãos futuras no agora. Agora. Oh, quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Eu já estou vivendo, porque Cristo me achou. Quando a mulher escuta isso, ela larga o balde, ela larga o cântaro. Irmão, o choque é tão grande, que ela foi pegar água, levou o cântaro, e agora ela larga o cântaro e sai correndo. Eu imagino essa mulher chegando em casa e o homem com quem ela vivia olhando para ela e falando: deixa eu mudar, vou dar um nome fictício. Maria, cadê a água? E ela dizendo: eu encontrei algo melhor. O que eu encontrei não cabe num cântaro. O que
que eu encontrei não cabe num balde. O que eu encontrei não cabe numa vasilha. O que eu encontrei não cabe num recipiente. O que você encontrou? Eu encontrei a fonte. Eu encontrei a fonte. Eu encontrei a fonte. Eu encontrei a fonte. Levante a sua mão para o céu, que eu tenho uma palavra para dizer. Quem encontra Jesus não vive de balde. Quem encontra Jesus não vive de copo. Quem está nas drogas vive de copo. A água acaba, acabou a alegria. Quem não encontrou Jesus vive de porções. Mas quem encontra Jesus tem a fonte. 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 Levante a sua mão para adorar, se você crê no que eu estou pregando. Quem já bebeu da água da vida eterna? O que o mundo oferece é conta-gota. O que o mundo oferece é conta-gota. O que o mundo oferece são pingos d'água para quem está morrendo no deserto. Sabe o que o pecado faz? É alguém que está morrendo no deserto. E o pecado é como se fossem pingos d'água na boca. E a pessoa acha que aquilo ali vai lhe trazer alguma alegria, mas continua com sede. O pecado é algo que não mata a sede. O mundo não mata a sede. Tudo que o mundo oferece cabe num copo, cabe num cântaro. A mulher larga o cântaro porque está dizendo: o que eu achei não tem recipiente no mundo que consiga conter. Por isso, não fica no balde, fica aqui dentro. E daqui dentro jorra. E daqui dentro jorra. É por isso que você não morreu. É por isso que você está vivo aqui dando glória a Deus. Porque apesar de tudo que acontece à sua volta, tem água jorrando dentro de você. Tem vida jorrando dentro de você. Tem alegria jorrando dentro de você. A nossa paz não vem das circunstâncias. A nossa alegria não vem do ambiente. A nossa paz e alegria vem de Jesus Cristo dentro de nós. Aleluia! E aqui é o caminho para concluir meu sermão. É essa mulher que vira a primeira missionária de Samaria. Porque enquanto os discípulos foram na cidade e só trouxeram comida, que vergonha. Entraram na cidade e só trouxeram comida. A mulher foi na cidade e chegou para todo mundo e falou assim: vocês têm que ir comigo lá no poço. Eu imagino as pessoas olhando para ela, irmão, isso é lindo, e falando assim: mulher, fica para lá. Eu conheço tua vida. Eu conheço tua história. Sabe aquelas pessoas que gostam de pegar o passado e jogar na face? Imagina alguém falando assim: mulher, vai achar teu caminho. Eu conheci teu primeiro marido. O outro disse: eu conheci o segundo. O outro disse: eu era irmão do terceiro. Eu imagino a mulher dizendo assim: conhecer meu primeiro marido, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, não muda a sua vida. Porque conhecer meu passado não te transforma. Mas conhecer o homem que está lá no poço. Eu vou dizer uma palavra, ou vai te assustar, ou vai te fazer dar um glória. Tem gente que sabe o passado de todo mundo, mas de nada adianta saber o passado dos outros, porque saber o pecado dos outros não muda a sua vida. Tem que conhecer quem Jesus Cristo é. Tem que conhecer quem Jesus Cristo é. Então larga o passado dos outros e vem conhecer aquele que constrói um futuro diferente. Vem comigo no poço. E a mulher que foi sozinha, enquanto o ministério de louvor sobe aqui,
porque ninguém queria andar com ela, ou ela não queria andar com ninguém, traz a cidade toda. Para me ensinar o que, pastor? Isso é profético. Que quando nós conhecemos Jesus, aquilo que era trauma na nossa vida se torna a área que Jesus mais vai nos usar. Eu vou repetir isso porque você nunca pode esquecer isso. Aquilo que era trauma na nossa vida se torna a área que Jesus mais vai nos usar. Quem queria ficar isolada se torna missionária. Eu estou pregando nesta noite que aquilo que era motivo de vergonha, que era motivo das pessoas te acusarem, vai ser nessa área que Jesus mais vai te usar. Levante a sua mão para a direita, que isso é profético. Quem antes mentia será pregador da verdade. Quem antes adulterava vai ser aconselhamento de família. Eu estou pregando aqui hoje que aonde abundou o seu pecado, vai superabundar a graça, a graça, a graça, a graça. Você crê no que eu estou pregando? Você crê que esse Jesus está aqui hoje? Então se coloca de pé comigo. Eu estou pregando a pessoas aqui que Jesus quer ter um encontro com você. Não é amanhã, Ele quer ter um encontro com você, é hoje, agora. Pai de amor, nós te louvamos por esta noite. Obrigado por tua presença, obrigado por tua palavra, obrigado por tua glória entre nós, porque estamos saindo deste culto na certeza de que o Senhor nos basta, de que o Senhor nos é suficiente, de que o Senhor é capaz de matar toda e qualquer sede na nossa alma. Que possamos, ó Deus, continuar compartilhando esta palavra, este evangelho com o mundo, e que essa igreja continue a ser um canal de bênçãos nessa terra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Se você foi abençoado, dê um abraço em pelo menos 2 pessoas do seu lado e diz para ele: Jesus nos é suficiente. Você pode fazer isso, dar um abraço em pelo menos 2 pessoas do seu lado e dizer para ele: Jesus nos é suficiente.